Olá, pessoal, boa noite. Como é que estamos? Estamos aí aguardando os servidores chegarem, se aproximando. 6 horas da tarde, pontualmente, 18 horas. Estamos iniciando mais uma TV CISME. E hoje, né, nosso papo é falarmos um pouco sobre as nossas ações judiciais, a tudo que perpassa, né, durante esse processo em que a gente não consegue de forma política, negociar com os nossos gestores, com o nosso gestor, e que faz com que a gente procure o jurídico, o judiciário, para que tenhamos, né, um retorno mais aproximado de tudo aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita. Então, quero poder já dar as boas-vindas para os nossos convidados de hoje e dizer para que todos, né, que tenham já dúvidas, perguntas, questionamentos, já faça, né, já possa estar fazendo. E acho que é de extremamente importância que todas as dúvidas sejam sanadas na noite de hoje, nesse bate-papo de hoje. Então, por favor, Daniel e Leonardo, os nossos advogados, né, já vão se chegando, vão se aproximando aí da nossa live. Sejam bem-vindos, né? Eu vou pedir, de repente, assim, já combinamos o Daniel se apresentar, dar suas boas-vindas, deixa por fim o Leonardo se apresentar, e aí já, Léo, já aproveita, já faz aí nas suas considerações iniciais uma apresentação do próprio escritório. Acho que é importante a gente informar os servidores, né, que nós tivemos a nossa assembleia na primeira semana de março, e nessa primeira semana de março nós apresentamos um novo escritório que está trabalhando conosco, que aí os meninos vão falar um pouco sobre o seu trabalho, enfim. Fica à vontade. Dani, podemos começar contigo? Então, boa noite, pessoal. Como a Grazi disse, eu me chamo Daniel Severo, sou advogado, trabalho no escritório Cauer Vilar, advogados associados, né, assessoria jurídica do CISME. Estamos aí à disposição, né, para esse nosso bate-papo aí nessa noite. É isso, Dani? É isso. Tá bem. Então, boa noite a todas, a todos. Meu nome é Leonardo Cauer, eu sou advogado, já formado há algum tempo, né? São praticamente 20 anos de advocacia, né? Desde a fundação, a formação na Faculdade de Direito. E de lá para cá, nós temos atuado junto a organizações do movimento social e popular, sindicatos, associações, cooperativas, sindicatos especialmente de servidores públicos, né? Então, mais recentemente, nós tivemos a feliz satisfação de ter, enfim, conhecer o Sindicato dos Servidores Municipais de Esteio, né? E estamos agora começando esse contrato que é bastante desafiador para nós. Não se trata simplesmente de uma relação contratual, é também um compromisso que nós assumimos, né? Vamos dizer assim, é também político nosso, né? No sentido de fazer o fortalecimento desse sindicato, da categoria dos servidores públicos municipais de Esteio, né? E evidentemente, esse trabalho ele sempre vem junto com a possibilidade de controle, né? De fiscalização dos atos de gestão. Então, isso reverte, ao fim e ao cabo, para toda a coletividade. E é um desafio porque estamos começando justamente nesse período, Grazi, nesse período atípico da pandemia, né? Então, com demandas que são próprias dessa situação excepcional, né? Dessa legalidade extraordinária que está aí desafiando a todos nós, né? A todas nós, enfim, nas provocações que devemos fazer ao Poder Judiciário. Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos, meninos, a mais essa nossa edição do Bate-Papo TV CISME, né? E eu já quero, então, Leonardo, muito curiosa que somos e acho que é importante para os nossos trabalhadores que tu possa já iniciar falando para nós sobre algo bem importante que nos chamou a atenção quanto direção,
porque quando nós estávamos, né, procurando um novo escritório para fazer a nossa assessoria jurídica, nós acompanhamos algumas dificuldades que os nossos companheiros do Simpa, em Porto Alegre, estavam enfrentando, né, com o prefeito Marquesan, né, que tem uma postura extremamente autoritária, extremamente, né, culturulenta, né, que também não dialoga com os trabalhadores, enfim. E eu queria que tu pudesse, então, partilhar conosco, assim, né, desses momentos, né, que o CISME se encorajou e foi em busca de informações em relação a essas ações, inclusive, que o próprio Simpa fez. E eu queria que tu pudesse falar desses ganhos, né, porque foram grandes vitórias, e que tu pudesse pontuar, assim, rapidamente como é que foi, que ações foram essas, enfim, que vocês estiveram à frente, né, como advogados. Sim. Sabe, Grazi, assim, ó, essa parceria nossa com os sindicatos municipais de Porto Alegre nos enche de alegria e de orgulho, né? Primeiro porque é necessário a gente compreender que a estratégia política do sindicato ela deve ter uma dimensão também jurídica, né? Ao mesmo tempo que se pensa que é necessário mobilizar os trabalhadores, é necessário ter uma comunicação, é necessário evidentemente, né, ter articulação com parlamentares, com setores da sociedade civil organizada, também o judiciário é uma frente importante que deve ser explorada quando necessário, com um cuidado, né, com um cuidado de que a assessoria jurídica, os advogados, as advogadas, nunca substituam o papel do sindicato, que é de organizar os trabalhadores e as trabalhadoras, né? O judicial, o jurídico, ele vem no sentido de dar suporte a isso e não de desmobilizar. É uma das ferramentas que o sindicato precisa manejar. E nós começamos a trabalhar ali nos sindicatos municipais de Porto Alegre, como carinhosamente nós chamamos Simpa, né, em 2017. E eu acho que tem uma virada, que nós compreendemos isso, né, uma virada no perfil da assessoria jurídica ali, e que nós pretendemos seja também, né, tem esse viés, essa ênfase agora na nossa atuação em esteio, que é de não apenas fazer a defesa dos direitos dos servidores, das servidoras, quer dizer, numa dimensão mais corporativa, mas também de fazer um diálogo com a sociedade, né, com a comunidade porto-alegrense, ou agora, falando com a comunidade de esteio, né? Então, lá nós não fizemos apenas ações individuais, buscando um direito ou outro, ou ações coletivas, que tem uma dimensão assim, também política interessantíssima, né? Porque a gente consegue, enfim, colocar o sindicato como realmente o porta-voz da categoria no judiciário, né? Mas nós não fizemos apenas essas ações, nós fizemos ações diretas de inconstitucionalidade, fizemos mandados de segurança coletivos, fizemos ações populares, fizemos ações de controle da gestão, né? Fizemos ações para declarar a legalidade da greve dos servidores e tivemos anos consecutivos, as greves todas consideradas legais, a partir do momento em que se caracterizava no judiciário, através de elementos robustos, né, que a justa causa, havia uma justa causa para a deflagração do movimento paredista, e isso consistia num ato, né, arbitrário do Poder Executivo, ou ainda em ações populares que reverteram contratações absurdas feitas pelo município. Então, esse olhar, que é um olhar cuidadoso, um olhar atento, né, um olhar de zelo pela coisa pública, que é uma marca do escritório, né, na nossa atuação que tivemos e temos ainda com os sindicatos municipais de Porto Alegre, é isso que nós queremos trazer para Esteio, né? Queremos trazer essa expertise, essa experiência, que é uma experiência positiva, de combate, não à pessoa do prefeito Marquesan, mas ao arbítrio das suas ações, né? Nós não combatemos pessoas, nós combatemos condutas, né? Então, condutas arbitrárias, condutas truculentas, atos ímprobos, né? Questões que são, enfim, à margem do direito, todas essas nós conseguimos vertê-las, né, para o judiciário e para nossa satisfação com muito êxito, né? Então, como diz assim,
esse cuidado, né, que nós tivemos com a gestão do prefeito Marquesan, nós queremos ter agora em Esteio, junto com o CISM, esse mesmo olhar carinhoso, né, cuidadoso, nós queremos ter com o prefeito Pascoal. Né? É essa a nossa ideia. Né? Nós vamos, certamente, a partir dos subsídios valiosos que vocês, servidores públicos, nos fornecerem, né? Fazer um controle, né? Um bom controle, uma boa fiscalização dos atos, né? Dos processos, enfim, da gestão do prefeito Leonardo Pascoal. Essa é a ideia, né, Grazi? Quando nós conversamos, foi por aí a nossa conversa. Perfeito, perfeito. Então, quero aproveitar já falar com o Daniel. Né, Daniel, a gente teve aí uma semana de trabalho, né? O prefeito Pascoal nos deu um trabalho essa semana, onde a gente, infelizmente, né, fomos pegos de surpresa via um jornal da região aqui do Vale dos Sinos, né? Onde fomos questionados sobre um processo, eu não sei se esse é o nome que se utiliza, mas eu vou deixar para te explicar melhor nos termos mais jurídicos, mas nós fomos surpreendidos com uma ação judicial, né, feita pela prefeitura, acusando o sindicato de estar publicando fake news e causando pânico, né, entre a comunidade, né. E que, bom, a gente já sabia que não era fato isso, foi bem ruim, assim, muito constrangedor, porque a gente não espera, né, esse tipo de atitude vindo de um governo municipal, que tem umas pautas muito mais importantes para tratar, né, e para resolver, e a gente tendo que deixar de lado, né, a luta que ela é, o trabalho que ele é realmente de compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores, enfim, porque, afinal, o sindicato ele tem um papel social, né, ele representa os trabalhadores, então, imagina o sindicato não poder fazer o seu trabalho, ele existe para isso, né, para falar. E eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo e a resposta, né, a gente entrou com um recurso, né, e o retorno que nós tivemos do juiz, né, e como é que se deu esse retorno. Certo, Grazi. Então, né, como tu disseste, né, foi uma semana bastante atribulada no sindicato. Né, nós fomos surpreendidos por meio da mídia, né, com a informação de que o município de Esteio ele tinha ganhado uma medida liminar, né, que é uma decisão antecipatória, né, para que o sindicato dos municipais se abstivesse da divulgação de notícias falsas. Né, buscando depois ver o que era isso, né, considerando que até o momento que o sindicato tomou conhecimento por meio desse jornal que tu disseste, nós não tínhamos até aquele momento nenhuma intimação judicial, né, não havia nenhuma informação oficial ainda, né, nenhuma intimação. Então, tratava de uma ação movida pelo município, alegando que o sindicato ele se utilizava da divulgação de informações falsas com a finalidade de causar pânico e tumulto na sociedade de Esteio, né? Na verdade, infelizmente, o município ele se aproveitou naquele momento de um fato extremamente triste, né? Foi o óbito de um servidor público do município de Esteio, em que no momento do óbito havia uma suspeita médica, né, pelos médicos, e que foi informado pela família ao sindicato, de que esse servidor ele teria sido, possivelmente ele teria sido vítima da Covid-19, né. O sindicato ele tinha feito um requerimento público para que o prefeito de Esteio ele afastasse os servidores, para que os servidores que tivessem contato com esse colega, para que eles pudessem ficar em isolamento social, né, considerando a possibilidade de ser um contágio, né, pela Covid-19. O sindicato em nenhum momento afirmou que havia uma confirmação de se tratar de um caso de coronavírus, né? O sindicato em todo momento afirmou que era ainda uma suspeita. O município esperou a confirmação de que não fosse,
para levar ao judiciário esse fato, e infelizmente acabou sendo reconhecido pelo juízo de primeiro grau em Esteio por garantir ao município essa medida antecipatória, né? Que acabou se convertendo numa medida em abstrato, negando ao sindicato a possibilidade da sua liberdade da imprensa sindical, né? A sua possibilidade da liberdade de expressão dos seus dirigentes, né? Considerando que não se tratava de uma informação falsa, se tratava de uma informação verdadeira, e que, se assim fosse, qualquer veiculação pelo sindicato poderia ser levada ao judiciário, né? Considerando que, se as verdadeiras são atacadas, né, não se tem nenhuma segurança sobre o que é possível veicular de informação ou não. Imediatamente, nós, assim que ficamos sabendo dessa ação movida pelo município, nós entramos com recurso, né, voltado a garantir a liberdade de expressão do sindicato e dos seus dirigentes, e, ao fim e ao cabo, se fosse esclarecida a verdade sobre aqueles fatos, né? A verdade dos fatos, na verdade, é que em nenhum momento o sindicato ele havia divulgado qualquer informação falsa, muito menos com a finalidade de causar pânico ou tumulto na sociedade de Esteio, né? Essa medida, esse recurso que nós entramos, ele foi reconhecido a suspensão, a garantia do efeito suspensivo, né? Que significa que antecipadamente já se foi suspenso os efeitos da decisão do juízo de Esteio, o que significa, né, que aquela decisão do juízo de Esteio que cerceou a liberdade de expressão do sindicato, ela foi antecipadamente cassada, né, garantindo aí a ampla liberdade da imprensa do sindicato, com finalidade de garantir a segurança jurídica também, né. É uma situação, Dani, se tu me permite. Claro. Uma situação que nos estarreceu, né, porque nós estamos acompanhando uma escalada na supressão de direitos. Né? Começou lá em 2017, nós começamos a ter reforma trabalhista, reforma previdenciária vindo, e agora o governo federal sequer reconhece mais a harmonia que deve existir entre os poderes, ou o pacto federativo toda hora querendo atropelar governadores e prefeitos, e sem falar no tratamento que está sendo cada vez mais violento com a imprensa, né? Então, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é um valor que deve ser preservado, né? Porque onde não houver a liberdade de imprensa, onde não houver a liberdade de expressão, definitivamente nós não viveremos mais numa democracia, né? Então a situação ela era tão grotesca, eu pude examinar a peça que tu trabalhaste, Dani, e a situação era tão grotesca que se impunha o provimento do recurso, o acolhimento do efeito suspensivo, porque a peça do município, eu não quero falar aqui de má fé, mas ela era absolutamente vazia de conteúdo, né? Não tinha prova alguma, como não poderia ter, porque o que acontecia, na verdade, ali, era o falseamento da verdade, né? E nós vivemos hoje um estado da pós-verdade. Agora a fake news chegou no judiciário. A Prefeitura Municipal de Esteio resolve fazer uma fake news processual, né? Mas que, olha, com sabedoria o judiciário, na instância recursal, soube repelir isso. Com certeza, né? E ainda, infelizmente, a primeira decisão judicial, né, do juízo de Esteio acabou sendo utilizada pelo prefeito Leonardo Pascoal, inclusive, para intimidar o sindicato nas suas redes sociais, né? Foi uma postura, sem nenhuma dúvida, assim, muito temerária, né, por parte do gestor, para dizer o mínimo, né? Então, basicamente, sobre essa ação foi isso, né? Foi uma ação que nós nos envolvemos nessa última semana com a finalidade de garantir, de recobrar, né, a liberdade de expressão do sindicato e dos seus dirigentes de forma geral, né? O que, felizmente,
foi conseguido junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Por esse esclarecimento para nós do sindicato que estamos fazendo e buscando cotidianamente fazer um trabalho de comprometimento, é bastante importante esse retorno judiciário, né? A nossa intenção, inclusive durante esse período de pandemia, é poder informar, sim, né? E trabalhar com a verdade, com compromisso com o próximo, né? Nós temos essa responsabilidade e nós vamos seguir, né, mantendo essa responsabilidade. Então, vamos falar um pouco sobre os processos que o CISME tem aí aberto. E aí eu pergunto para você, Leonardo, vou te perguntar, nós estamos com um processo aberto em relação ao ponto biométrico. Esse processo, ele tem referência em função de que nós não temos, né, ainda não temos em vários setores, em vários espaços, em vários equipamentos de serviços do município de Esteio, um ponto biométrico que efetivamente, na hora, me dá um comprovante que eu bati o ponto, que eu confirmei meu registro de chegada, né? E esse processo ele traz a ausência da minha comprovação que eu cheguei no meu local de trabalho e que eu saí do meu local de trabalho, né? E aí a gente apresentou esse processo já lá em 2018, estamos aguardando judicialmente esse processo chegar e acontecer, e ele, num primeiro momento, deu a liminar, a gente fez um pedido de liminar indeferida. Então, eu te pergunto, né, queria que tu falasse um pouco sobre a matéria em si, sobre a questão do ponto biométrico, dessa questão de é obrigatório o patrão fornecer, né, um ponto biométrico que dê comprovante, é obrigatório ter esse comprovante ou não? E a segunda pergunta que eu faço é, o que é uma liminar, né? E quando ela dá indeferida, o que acontece com o processo? Tá bom. Primeiro, eu quero falar primeiro sobre o direito material, depois nós vamos para a parte do processo, tá? Mas, assim, é elementar na relação de trabalho, na execução de um contrato de trabalho, seja ele vertido no regime consolidado ou através de uma relação estatutária, que o servidor ou a servidora possam ter controle, né, sobre o cumprimento da sua jornada de trabalho. Ao passo que o servidor não tem essa comprovação, ele fica exposto ao que alguns, assim, de uma forma eufemista, referem, né, como uma correção do ponto. Não há eufemismo possível para isso, né? Porque correção do ponto pode ser feito, desde que haja comprovação de que o horário se deu de tal forma e não de outra, através, eventualmente, de processos administrativos, ok. Só que, muitas vezes, essa correção pode ser simplesmente uma adulteração do ponto, tá? Onde o servidor, a servidora viram reféns da administração, que só ela tem essa possibilidade de controle. Existem normativas do Ministério do Trabalho, né, sobre esses equipamentos, né, e é evidente, né, o mais elementar dessa normativa é de que o servidor ou o trabalhador da iniciativa privada ou um trabalhador empregado público, né, que ele tenha, né, um comprovante de que a jornada se deu de tanto a tanto, né, a entrada e saída, basicamente. Isso é elementar. Mas aí as pessoas perguntam, bom, mas vem cá, então, por que se é elementar, a liminar foi indeferida? Bom, vamos lá, assim, ó. É bom dizer o que é uma liminar. A liminar é uma medida, né, que o autor da ação, na qual o autor da ação busca antecipar efeitos que advirão com a sentença. Qual é um requisito para que essa liminar seja deferida? A sua utilidade, né? Porque não adianta o processo ele acontecer e lá em 2025, bom, meu amigo, significa que de 2018 a 2025 o direito foi negado, né? Ele não aconteceu, certo? Então ele precisa ter uma utilidade. Mas contra a Fazenda Pública, o deferimento de liminares é uma excepcionalidade, não é a regra. Inclusive, há leis vetando,
vetando a possibilidade de que se conceda, né, liminares contra a Fazenda Pública. Isso é uma previsão legal, né? Agora, há situações que sim, que se consegue o deferimento, tamanho o vulto, a repercussão que isso possa ter, e o entendimento jurisprudencial já mais ou menos consolidado. Significa que ganhando a liminar vai se ganhar o mérito da ação? Não necessariamente, certo? Há um bom indicativo de que sim, certo? Mas não é garantido que sim. E não ganhando a liminar, é possível ainda assim ganhar o mérito da ação? Tanto mais se for contra a Fazenda Pública, onde, como eu estava dizendo, né, o deferimento das liminares, o deferimento de liminar é uma excepcionalidade. Então, há uma possibilidade boa, razoável, pelo menos nós temos essa compreensão, de que, mesmo indeferida liminar, venha-se no julgamento de mérito ter a procedência da ação. É um processo que ele se encontra, esse do CISM, em transição do escritório que acompanhava anteriormente, né, que fazia assessoria jurídica da entidade, agora passando esse processo para o nosso escritório. Mas nós temos, evidentemente, algum grau de acompanhamento sobre ele já, né, para que possamos dar as informações que são requeridas de nós. Perfeito, perfeito. Muito obrigado por esse retorno. Eu acho que é bastante importante dizer que essa pauta do ponto biométrico é uma pauta que nos angustia, né? Visto que a gente sabe que quem administra, né, quem tem o poder de fazer as correções desse ponto biométrico, né, independente do que seja a situação, de qual é a situação pertinente, presente, tem o domínio, né, de poder fazer as mudanças, a correção, a alteração. E para nós é bastante complicado, né? Nós estávamos falando antes de começar a live sobre o assédio moral, né? E essa é a próxima pergunta que eu quero fazer, né? E o ponto biométrico, ele é um direito do trabalhador poder comprovar que esteve trabalhando, que saiu do seu trabalho e voltou, que foi embora no horário, que cumpriu a sua carga horária. E aí a gente está vivendo uma situação dentro do município que há muito tempo a gente não vivia, ou pelo menos a gente não tomava conhecimento, que em alguns espaços a gente está sofrendo com trabalhadores passando por situações de assédio, né? E aí, para mim, isso, o próprio ponto biométrico, ele é uma ferramenta maravilhosa para o assediador, né? Ele é uma ferramenta profunda para o assediador. Mas, enfim, acho que é importante nós pensarmos sobre isso, é importante que os servidores que estão nos acompanhando saibam que a gente está com esse processo aí em vigência, foi indeferido, foi a liminar, mas o processo segue, né? Também acho que é importante já aproveitar essa pausa aqui e pedir para os colegas que estão nos acompanhando ao vivo que façam as suas perguntas. É importante para nós que a gente possa esclarecer as dúvidas nesse momento, que curtam a página, compartilhem, para que outros colegas possam também acompanhar depois desse vídeo, que nós vamos trazer aqui informações sobre processos importantes. E eu queria que, Daniel, tu pudesse falar, então, para nós, sobre a questão do assédio moral, né? A gente já recebeu aí, só esse ano, em torno de quase 15, né, registros, denúncias de colegas que sofreram ou estão sofrendo com assédio moral nos seus espaços de trabalho. Queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso e o que é, como um servidor deve proceder quando sinalizar, quando perceber que está passando por uma situação de assédio. Certo, Grazi. Então, né, primeiro, o assédio moral, ele é uma conduta, né, do superior hierárquico que ela não tem uma repercussão meramente funcional ali, né, no trabalho, né. O assédio moral, em regra, ele passa a ter uma repercussão na saúde do trabalhador, né. O combate ao assédio moral, ele é em regra, uma medida para garantia da saúde de todos os servidores, né. Então, né, para além da necessidade, né, de que o trabalhador, caso venha a sofrer com assédio moral, comunicar ao sindicato, né,
mas também procurar o acompanhamento profissional correto para que isso não se espalhe para outros aspectos da vida dele, né? Mas aqui na nossa pauta do jurídico, né? É muito importante que os trabalhadores, conforme isso venha acontecer, eles procurem o sindicato, especialmente a sua assessoria jurídica, para que se tenha o acompanhamento no momento em que o assédio moral está acontecendo, para saber, porque o assédio moral ele pode ocorrer de formas muito distintas, né? Desde a alteração da jornada no relógio ponto manual até uma série de outras condutas, exposição do trabalhador na frente de colega, humilhações, cerceamento da possibilidade daquele servidor ele poder desempenhar o seu serviço, né? Por exemplo, deixar o trabalhador sem equipamentos de trabalho que são fundamentais para o desempenho da função, né? Isso é uma forma de assédio moral também, né? A impossibilidade de que o trabalhador, por meios materiais, consiga desempenhar sua função, vindo a ter um desempenho aquém do que ele poderia ter e do que seria o esperado, né? Isso é fundamental, procurar assessoria do sindicato para que se analise a cada caso como se deve proceder, né? Como seria a melhor forma de proceder. E também é fundamental que se tenha, que não se intimide, né, com isso, né, que se possa produzir as provas necessárias para demonstrar, né, isso, conversar com os colegas, né, para que possam ajudar a relatar isso. Isso é muito importante, né, até porque o assédio moral no ambiente de trabalho, ele tende a não atingir só aquele servidor que está sendo naquele momento afetado, né? Quem está sendo afetado hoje, amanhã pode estar sendo outro colega, né? Quem assedia um, certamente assedia outro, né? A gente diz que esse tipo de padrão é o assédio moral institucionalizado, né? E nós temos que ter muito cuidado com isso, de que esse atendimento que o sindicato oferece através de psicólogo, de advogado, enfim, das assessorias mais variadas, seja contemporâneo, para poder dar o apoio que essa pessoa está tendo no momento em que ela sofre, né? Isso é uma espiral, um adoecimento psíquico, né? E evidente que isso é uma conduta completamente desviante da administração pública, né? Então, nós precisamos orientar a pessoa, e cada situação é uma situação particular, própria, situação concreta, para que essa pessoa ela consiga, ao mesmo tempo, evitar esse adoecimento e adotar todas as cautelas necessárias, os cuidados, para sair dessa situação de exposição, de sofrimento, de humilhação, né? Isso é também uma forma de preservar, né, os valores da administração pública. Perfeito. Bom, meninos, a Márcia, colega Márcia Regina, ela fez uma pergunta bastante importante, né, que a gente também já havia conversado nos bastidores, que eu disse que ia surgir, e chegou, e a pergunta dela, então, né, gostaria de saber sobre a ação referente aos triênios, benditos triênios. Sou do grupo que entrou em 2007. Até o presente data, não voltei a receber os 10%, e sim os 5%, sendo que há colegas que voltaram a receber. Então, eu mesma vou responder sobre essa ação. Estou bem mais familiarizada, os meninos estão se apropriando, porque são ações que já, na maioria, estão aguardando os precatórios, né, para pagamento. Existem, então, 2 processos em relação aos triênios, o processo de 2005 e o processo de 2007. O que diferencia o grupo de 2005 para o grupo de 2007? O grupo de 2005 já está findado, já tem o número de precatório, tudo certo, inclusive tivemos já colegas professores que já foram negociar
fizeram aquela mesa de conciliação com a prefeitura e aceitaram receber 40% a menos, já para receber o dinheiro de uma vez, porque depois eu vou pedir para que os guris expliquem o que é os precatórios, existe uma lista, uma ordem de precatórios, né? Enfim, eles vão falar melhor, mas falando um pouco sobre os processos dos triênios, tá? Então, 2005 está nesse momento, né, de aguardar o pagamento de algo que já está afindado. O processo de 2007, ele está num andar um pouco diferenciado, porque nós temos o que segura um pouco esse processo hoje, nós temos 4 professores na rede que entraram de forma individual. Na época, ao invés de entrar como grupo, eles entraram de forma individual. E o juiz, então, apresentou agora, né, recentemente, até o Daniel nos procurou e nos apresentou esses 4 professores, esses 4 profissionais. O juiz estava aguardando a manifestação desses profissionais, de dizer se eles iriam permanecer de forma individual ou se eles iam entrar com um grupo, né? O juiz teve o entendimento de que essas 4 professoras, né, essas 4 professoras, são 4 profs mulheres, teriam que se manifestar em relação ao processo. Ele também já está findando, também já está em fins de fins. Então, respondendo, Márcia, especificamente a tua dúvida, em relação à diferença desses 2 processos, essa é uma primeira resposta. Mas, independentemente disso, o juiz já deu causa de reconhecimento em relação aos 10% do triênio. Então, nós temos uma parte das colegas servidoras e servidores que estão recebendo já os 10%, voltaram a receber os 10%, e nós temos uma outra parte de grupo de professores que não estão recebendo. A PGM emitiu um parecer no ano passado, respondendo, né, a muitos colegas, né, que estiveram nos procurando, colocando que por eles terem optado por ter feito a opção de ser estatutários, eles iriam então ser regidos via o estatuto, né? Só que a gente precisa lembrar que o estatuto do servidor, ele permite que os servidores das demais secretarias, não da educação, eles recebam os 10%. Os advogados, depois quiserem falar um pouco sobre isso, fiquem à vontade. Mas é o nosso plano de carreira, o plano de carreira do magistério, desde 2000, passa a ser, então, 5%. E a PGM não reconhece que tenha que fazer o pagamento desse valor equivalente a 10%. Então, em relação a isso, nós já estamos fazendo esses encaminhamentos em relação a que medidas nós vamos tomar, porque tem alguns que ganham os 10% e outros não, e bem breve isso vai também se tornar uma ação judicial, né? Caso o município não retome o pagamento de 10%, tá? Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, os nossos advogados, em relação à diferença de que no estatuto é um valor e o plano de carreira do professor é outro valor. Esse processo, Grazi, ele está no bojo de outros processos, né? Junto com outros processos que estão agora nessa fase de migração. Então, nós não tivemos ainda acesso à íntegra o teor desses processos, e mesmo porque o judiciário ele ficou meio, né, paralisado, né, vamos dizer assim, nesse período de pandemia, de forma assim mais abrangente, mas agora nós estamos conseguindo já, né, voltaram prazos processuais, já estamos conseguindo ter acesso a vários deles. Então, queria assumir um compromisso com a Márcia, né, que vai ficar registrado ali para nós, fazer um relatório sobre esse processo, depois nós vamos te enviar, tá, sobre essa situação específica, com as medidas que vão ser adotadas por nós, né, em função dessa situação que tu estás colocando. Perfeito. Acho que é importante isso mesmo. E, bom, a gente, então, dando seguimento aí, a gente não percebe, mas o tempo está correndo, né? A gente vê aí, já estamos quase no final. Eu quero que que vocês possam falar, e aí, Daniel, de repente, né, que teve bastante envolvido aí com o processo,
sobre a questão dos colegas que estão cedidos e permutados, né? A gente teve aí uma situação em que, no final do ano passado, foi emitido um parecer, de novo, da PGM, dizendo que essas pessoas cedidas e permutadas, elas não poderiam mais receber vale alimentação, cesta básica, vale transporte, enfim. Queria que tu pudesse fazer um relato um pouco sobre esse processo, que a gente também entrou na justiça, enfim. Vou deixar contigo para te dar os detalhes. Perfeito. Pois, logo nas primeiras semanas, né, que nós assumimos a assessoria do sindicato, nós fomos procurados por vários servidores que eram servidores cedidos ou servidores permutados que tinham tido, no final do ano passado, corte no seu vale alimentação, vale transporte e na sua cesta básica, né? Sob o argumento de que havia um parecer da PGM que, por se tratar de esses benefícios não se tratarem de remuneração estrito sensu, né, se tratarem de verbas indenizatórias, os servidores cedidos e permutados, eles não teriam direito a receber esses benefícios, né? No entendimento do sindicato, a lei ela não faz essa distinção, né? A lei que institui o vale alimentação, a lei que institui a cesta básica, a lei que institui o vale transporte, ela trabalha com o conceito de servidor público no exercício da função, né? E encargo de provimento efetivo, né? Até porque, é importante frisar, né? O servidor público, né, que ele é concursado no município de Esteio, ele é servidor municipal de Esteio, mas está cumprindo o seu trabalho, por exemplo, em qualquer outro município ou no estado do Rio Grande do Sul, ele está lá para atendimento do interesse público, né? Se não fosse isso, ele sequer poderia ter sido cedido ou permutado, né? Não é possível pensar num ato da administração que ele não seja voltado à garantia do interesse público. Então, considerando que esse servidor ele está em pleno desempenho das suas atribuições, né, seja no órgão qual for, né, como permuta ou cessão, ele é servidor público municipal de Esteio, né, para todos os fins. Né? Existe no município de Esteio um servidor lá, no caso dos permutados, desempenhando essa função. Né? Então, nós buscamos, né, uma tutela do Poder Judiciário com essa finalidade, né? Esse foi um dos processos que entra na ideia do que o Leonardo acabou de falar, né, que teve a liminar negada em razão que a liminar contra a Fazenda Pública ela é excepcional, certo? Mas que propriamente o mérito ele ainda não foi analisado pelo Poder Judiciário, né? Então, né, é um processo que ele está em andamento, ele vai um tempo ainda, né, em debate, né? O município ainda não se manifestou no processo sobre essa matéria. Ela é mais uma das ações da assessoria jurídica do CISME nesse início aí de transição, né? Isso. Acho que eu vou fazer só para o pessoal poder que está nos acompanhando, eu já vou responder a pergunta da Marilza, mas é só para o pessoal poder entender, assim, as ações que a gente tem, né, na justiça, não vamos falar delas todas, mas eu vou fazer um checklist aqui, e vamos falar especificamente de uma do hospital, que a gente falou de todos os setores, falamos uma da educação, e agora eu gostaria de falar uma do hospital, mas eu queria dizer para o pessoal lembrar, né, que nós estamos com ações abertas em relação ao Covid-19, da administração direta, do trabalho remoto em todos os serviços que não são essenciais. A gente está pedindo para a Justiça, né, que nesse momento que está aí aumentando cada vez mais os índices, inclusive da nossa cidade hoje, a gente já ficou sabendo que mais 3 pessoas estão confirmadas no caso de Covid, né, 2 idosos num asilo de idosos e a funcionária desse asilo, né? Nós estamos com uma ação também aberta
sobre o Covid-19 em relação ao hospital, né, trazendo as questões dos EPIs, né, enfim, trazendo as questões dos trabalhadores que são do grupo de risco. Nós estamos também com a ação, com pedido de insalubridade para todos os trabalhadores que trabalham na assistência, na saúde e que não recebem o grau máximo. Então, a gente entrou com uma ação solicitando, né, insalubridade nesse período de pandemia a esses profissionais que estão na linha de frente. Nós estamos também com ações falando, além das que a gente já trouxe, né, fazendo o pedido daquela data do recebimento da cesta básica, né, a gente está aí ainda acompanhando como é que vai se dar esse retorno. Nós estamos com a ação de 1/3 de hora atividade, né, que a gente sabe que o planejamento, mediante a lei federal, ele diz que é 1/3, né, e hoje a gente tem 1/4 de planejamento. Nós tivemos um ganho aí com aquela ação sobre o RET, que quando o RET eles não queriam considerar os atestados da pessoa, ninguém podia ficar doente, né, enquanto tivesse de RET. A gente já teve essa vitória dessa ação. A gente está aí ainda aguardando, né, a sentença da insalubridade das trabalhadoras da Irmã Sibila, foram as últimas trabalhadoras serventes, né, dentro do processo, desses últimos processos que a gente teve. A gente está também com a questão da mudança de jornada dos sepultadores, dos colegas sepultadores, também estamos aguardando o processo em relação à mudança de jornada de trabalho dos sepultadores, e a gente está com o processo sobre o Vale Alimentação, o Vale Refeição e a refeição dos colegas do hospital, né, que teve um aumento abusivo de mais de 600% na cobrança de valores. E a minha pergunta, então, e aí, Leonardo, para a gente antes de eu responder ali a pergunta da Marilza, mas só para que a gente possa afindar, falando desses processos em si, sobre o FGTS, né? O CISMA entrou com um processo contra o hospital, porque o hospital não está depositando, né, o FGTS desses trabalhadores. Eu queria que tu pudesse falar sobre essa situação, né? Se a gente tem possibilidades aí de ter grandes vitórias em relação a esse processo. Nós vamos tomar algumas medidas em virtude de que esse é um dos processos que ainda não chegaram às nossas mãos, né? Vocês estão fazendo essa troca de escritório, mas eu queria que tu falasse sobre a pauta FGTS não está sendo depositado. Os trabalhadores estão sendo descontados do seu contra-cheque, mas não está sendo feito o depósito. Queria que tu falasse sobre isso. Esse é um tema bem interessante, assim, né? Se nós formos analisar do ponto de vista do direito material. No processo eu não tenho como, de fato, me manifestar, nem o Daniel tem como se manifestar, porque é de um escritório da assessoria jurídica anterior, né? Não houve ainda essa migração. Mas reunidos, vamos dizer assim, os elementos probatórios, os extratos, né, é uma ação de obrigação de fazer, de cobrar esses valores, né, de pagamento, de depósito. É uma ação, do nosso ponto de vista, muito tranquila, né, uma ação boa de fazer, uma ação boa para ganhar. Claro que não existe ação ganha, né, mas é uma ação bem, bem tranquila. O que nós precisamos fazer sempre, eu acho que isso é importante, não só para o FGTS, mas é bom que o servidor, a servidora entenda que existe um caminho, né, a ser percorrido, que é de trazer a informação, né? Nós temos plantões, né, na terça e na quinta, agora nós estamos sempre, evidentemente, por causa da pandemia, sem os plantões presenciais, mas esse contato nos plantões, ou mesmo que não seja através da busca dos plantões, mas com a direção do sindicato, né, trazendo a informação, fornecendo os elementos, né? Bom, na Secretaria da Saúde, por exemplo, houve uma situação X de desconto por uma insalubridade. Tem que trazer informação, tem que ter esse cuidado, porque daqui a pouco uma ação que é de um é uma ação para vários, tá? Se fortalece o sindicato, se fortalece o servidor, porque não vai estar sozinho no enfrentamento daquela situação, tá? E também, evidentemente, à medida que conta com a assessoria jurídica do sindicato, tem ganhos em escala, né? Redução em honorários advocatícios e mesmo uma assessoria jurídica que tem experiência na área do direito administrativo ou no direito trabalhista, tá?
Então, o importante para nós é que as pessoas também possam, né, não apenas esperar numa postura paternalista o que o sindicato pode fazer por elas, né, mas que elas também, com informações, elas possam fazer por si e acumular no coletivo. Então, o servidor ele pode, evidentemente, pedir um extrato do seu FGTS do período XYZ e trazer para o sindicato o seguinte: olha, não está acontecendo, porque o sindicato, por si, não tem como ter acesso às informações individuais, as pessoas têm que fornecer. Então, o que eu já queria um pouco passar, Grazi, é que, para além desse indicativo de um direito material que precisa ser acessado, também o servidor, a servidora, o trabalhador, a trabalhadora, também pode ir atrás dessas informações e trazer essa informação para nós de uma forma mais completa, para que a gente possa analisar no conjunto e adotar uma outra medida que possa ter a eficácia necessária de acordo com o quadro que está sendo analisado. Perfeito. E, bom, então, respondendo aí o questionamento da Marilza, a Marilza pergunta, então, para nós, né, sobre as LPs, né, compulsória, a licença-prêmio compulsória. Como fica a aposentadoria para de contar neste tempo? Acho que ela perguntou sobre a LP compulsória. Como é que fica a aposentadoria? Ela para de contar com esse tempo da licença ou é contado para aposentadoria esse tempo de licença? Não tem nenhum prejuízo para o servidor. A licença prêmio ela não tem nenhum prejuízo previdenciário para o servidor, né? O fato da licença prêmio estar sendo compulsória, aí é uma outra discussão, né? Uma discussão que nós já estamos trabalhando, já estamos fazendo férias, a devida análise, né? Desculpa, Leonardo. Ou as férias, né? Isso, licença perfeito. Férias compulsórias em meio à pandemia, que cumpre a finalidade bárbara de recomposição da força, né, da higiene mental do trabalhador, da recomposição das forças e do gozo das férias. Cumpra-se. Ai, dá trabalho, exatamente. Né? Dá trabalho. Nós já tínhamos, inclusive, conversado algumas semanas atrás sobre a questão das férias, né, Grazi? Que é uma discussão que nós estamos fazendo e que nós vamos dar o devido encaminhamento para isso, né? Mas com relação aí no particular ao direito previdenciário, não há prejuízo, né? Há um prejuízo material para o trabalhador que não pediu a licença, né? Não pediu as férias e tá tendo que gozar agora num período em que ele não tem as condições não permitem o gozo efetivo, né? E que ele não pediu também. É uma outra discussão. Mas do ponto de vista previdenciário não há prejuízo. É isso aí. Bom, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o fim, né, da nossa live. Nós tivemos aí... tem uma outra pergunta antes de encerrar. Deixa eu ver, a Márcia está perguntando. É isso? Como funciona a legislação ser contemplada com a LP 3 anos após o vencimento, em plena pandemia, momento em que estamos impedidos de trabalhar? Essa pergunta da Márcia, vou dar uma organizada aí para vocês, nossos advogados. É aquela situação que a gente já conversou. Isso. É aquela situação que a gente conversou, que as pessoas estão sendo obrigadas. É que eu quero explicar a situação da Márcia. Acho que fica o entendimento para todos que estão vivendo esse momento, porque o que eu entendi que Márcia fez a solicitação em pecúnia há 3 anos atrás. E há 3 anos o município, então, não concedeu, porque como ela pediu em dinheiro, né, ela não foi concedido, porque teria que aguardar ter a disponibilidade financeira. Só que agora ela está sendo obrigada a tirar essa licença, não da forma como ela gostaria, que é, no meu entendimento, é um direito do trabalhador, inclusive de fazer essa escolha, né? E foi compulsoriamente obrigada a tirar. Como é que fica isso, né? O Daniel já meio que respondeu, nós já estamos analisando, mas eu vou deixar que vocês respondam um pouco mais. Fica à vontade, Dani. Não, é como
como o Léo tinha colocado, né, é um período em que não é possível o gozo efetivo, né, desses benefícios. E nesse caso específico da colega, são os casos de diversos servidores que eles tiveram o deferimento das suas licenças, mas condicionados a no futuro seu pagamento quando houver previsão orçamentária, né? Algo que não havia no momento do deferimento, né? Como nós havíamos comentado, né? Vai ser uma das próximas pautas aí do jurídico, né? Que nós já estamos dando devido encaminhamento aí na próxima semana. Nós acreditamos que já teremos um encaminhamento um pouco mais concreto, né? Mas já existe sim um trabalho da assessoria em cima da questão das licenças que foram deferidas em pecúnia e agora estão sendo obrigadas a ser aproveitadas em gozo, né? É basicamente isso, né? Isso mesmo. E é exatamente isso. Até ela coloca, né, que o tempo, como a gente sabe, a licença-prêmio ela é estabelecida por 5 anos, né? De trabalho Isso. efetivo, tem todos os critérios. Então, há 3 anos atrás, ela já está quase tendo uma outra licença-prêmio, está quase vencendo a próxima licença-prêmio dela, ela não recebeu aquela lá. E aí ela está 3 anos esperando receber o Faz-me Rir, e aí quando vê, né, é bem isso. Acho que é uma coisa que é importante, e aí a gente realmente está encerrando o nosso momento de live, a gente tem 4 minutos para encerrar a nossa live, é de poder dizer que não está fácil com o judiciário quando a pauta se trata sobre Covid, né? Mas a gente não desiste, né? Nós somos insistentes, resistentes e lutadores, né? E nós vamos sim, né? Nós estamos também provocados, instigados a ir atrás dessas pautas que os trabalhadores apresentam. A gente também, de primeiro anúncio, assim, acontece algumas situações que a gente já sinaliza e percebe que há equívocos e que a gente precisa correr atrás. Então é importante dizer isso para os trabalhadores, que a gente está ligado, está atento. Meninos, Dani, tá despedida, as últimas considerações. Não, então, pessoal, desculpa, Léo. Vai lá. Nós estamos à disposição aí, né, dos servidores, né, os plantões do CISM, eles são na terça-feira pela manhã e na quinta-feira pela tarde, né, infelizmente nesse período de pandemia o atendimento ele está sendo remoto, mas basta ali o servidor ele entrar em contato com o sindicato, né, solicitando o contato com o jurídico, né, e pode acessar tranquilamente o nosso contato aí para tirar qualquer dúvida ou encaminhar qualquer medida necessária, né? Nós estamos à disposição, né? E desejar uma boa noite para todos os servidores, né? Agora estamos quase no fim de semana já, né? Um bom descanso para todos, embora estejamos trabalhando em casa, estamos todos, né, trabalhando, né? Essa pandemia ela não está sendo férias para absolutamente nenhum trabalhador, né? Todos estão obrigados a se ver nessa situação bastante delicada, né? E com uma série de reduções aí nas suas possibilidades aí, né? Então, um grande abraço para todos e um bom já quase final de semana, né? Eu quero agradecer, Grazi. Prazer participar Leonardo. É um prazer participar dessa live com vocês, tá? com o sindicato. Nós estamos à disposição para outras mais. Já estou me convidando para outras futuras lives, né? E à disposição, né, do servidor e da servidora. Né? É uma luta incessante essa da advocacia sindical, assim como é a luta sindical. Né? E nós estamos muito gratos de poder estar nos somando a essa luta de vocês, que agora também é nossa. A gente agradece, muito obrigado, senhores
nossos advogados, Leonardo e Daniel, pela parceria, pelos esclarecimentos. Acho que uma das coisas boas que o Covid acabou trazendo para nós foi a possibilidade da gente também chegar nos trabalhadores através da rede social, através desse espaço, né? De dizer para os colegas trabalhadores que estiveram conosco aqui acompanhando, que vão acompanhar depois, dizer muito obrigado. Leive, mandou um abraço aí para nós, a Leive. Obrigado, Leive, pela parceria. A todos e a todas que acompanharam, eu peço novamente, quem puder compartilhar nas suas páginas de Facebook, faz com que outros colegas possam também essa informação chegue a outras pessoas. Isso nos ajuda no nosso trabalho. E como disse os meninos, né, nesse momento de pandemia, a gente tem trabalhado muito mais. Meu Deus do céu, eu acho que eu estou trabalhando 3 vezes mais que se eu estivesse lá na sede do sindicato. É muita demanda, é muita situação, é muito trabalho para a gente resolver. De dizer para os colegas que a gente está, né, correndo atrás da máquina para poder, de uma forma cheia de qualidade, na verdade, ter a garantia dos nossos direitos, de manutenção deles, e de que minimamente a gente possa manter o diálogo. E preciso aqui encerrar essa live dizendo para todos os 22 que estão nos acompanhando nesse momento, que a gente segue querendo dialogar com a administração. Estamos com dificuldades que isso aconteça, né? Estamos com dificuldades que a administração sente para dialogar, para conversar, né? Mas a gente segue insistindo, a gente volta a dizer que a gente tem o mesmo interesse que o prefeito, a gente tem os mesmos interesses, né? A gente quer que a cidade vá bem, que a comunidade se sinta bem, só que para a comunidade e a cidade ir bem, o trabalhador precisa estar bem. E para o trabalhador ele precisa estar bem, a gente precisa ser escutado. Então, agradecimento especial a todos e a todas, um bom final de semana, e até semana que vem com a nossa próxima live. Nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais o tema, os convidados e tudo mais, né? Um abração e até lá.